Regência verbal e crase. Este é um super resumo, mas é o resumo do resumo do resumo. Então, vamos lá. A sintaxe de regência cuida especialmente das relações de dependência em que se encontram os termos duração ou as orações entre si no período composto. Lembrando que, em relação à transitividade verbal, nós temos os verbos transitivos direto e os verbos transitivos indiretos. No verbo transitivo direto, não há preposição. E no verbo transitivo indireto, tem preposição. Existem alguns verbos que nós precisamos nos atentar quanto ao sentido. Por quê? O verbo assistir, no sentido de ver, presenciar, é transitivo indireto e pede a preposição a. Então, no sentido de ver, observar, ter assistência, o verbo assistir é transitivo indireto. Agora, no sentido de cuidar, de prestar assistência, ajudar, é transitivo direto e também indireto. O verbo aspirar, no sentido de sugar, inspirar, é verbo transitivo direto, ou seja, não rege de preposição, não necessita de preposição. Agora, se o verbo aspirar estiver no sentido de desejar, almejar, por exemplo, aspiramos, sempre aspiraste a uma vida melhor, você sempre desejou uma vida melhor, né? Então, no sentido de desejar, é verbo transitivo indireto e precisa de preposição. Os verbos chegar, ir e dirigir são verbos normalmente intransitivos, regendo a preposição a quando indicam lugar. Os verbos lembrar e esquecer, no sentido de lembrar-se e esquecer-se, eles podem ser transitivos diretos ou transitivos indiretos. Os verbos informar, avisar, prevenir e certificar são transitivos diretos e indiretos, admitindo duas construções. O referente, primeiro, o referente à pessoa funciona como objeto direto e o referente à coisa funciona como objeto indireto. Então, quando eu me refiro a uma pessoa, tenho um objeto direto. E quando tem uma parte na frase que fala da coisa, essa parte funciona como objeto indireto. E a segunda coisa é que quando a gente tem um referente à coisa funcionando como objeto direto e o referente à pessoa funcionando como objeto indireto, aí rege a preposição a. E no primeiro caso que eu mencionei, rege as preposições de e sobre. Os verbos perdoar, pagar e agradecer podem ser transitivos diretos quando o objeto for coisa, podem ser transitivos indiretos quando o objeto for pessoa, ou podem ser transitivos diretos e indiretos quando se referem a coisas e pessoas ao mesmo tempo. Os verbos preferir e proceder são transitivos diretos e indiretos. O verbo visar, no sentido de dirigir a pontaria, apontar arma de fogo, é transitivo direto. Agora, no sentido de vistar, é transitivo direto. Crase. O que é a crase? A crase é a fusão de dois fonemas idênticos, a mais a. Então, é a aglutinação da preposição a com o artigo feminino definido a ou as. Para que haja a crase, é preciso detectarmos se o termo que antecipa pede preposição a e se o termo que segue é precedido ou não de artigo feminino a. Então, quando é que vai ocorrer a crase? Em locuções adverbiais femininas, como, por exemplo, à noite, à tarde, à vontade, à vista, à direita, à toa, às claras, às escondidas, às ocultas, às vezes, às pressas, etc. Vai ocorrer crase também em locuções prepositivas, por exemplo, à espera de, à custa de, à procura de, à cata de, à vista de, etc.
Vai ocorrer crase em locuções conjuntivas, por exemplo, a medida que, a proporção que. Vai acontecer crase em expressões adverbiais indicando o número de hora, a 1 hora, às 2 horas, às 20 horas, etc. Vai acontecer crase na expressão a moda de, mesmo que a palavra moda esteja oculta. Por exemplo, bife à milanesa, estilo a Rui Barbosa. Vai acontecer crase também quando a gente tiver pronomes pessoais de tratamento, senhora, senhorita, dona e madame. Por exemplo, agradeço a senhora, peço a senhorita. Agora, quando que não vai ter crase? Antes de palavras masculinas, antes de verbo infinitivo, antes de pronomes, antes de nomes de cidade e nas expressões formadas por palavras repetidas, quando um a sem o s de plural preceder um nome no plural. E também não ocorre crase com palavra hora não determinada. Por exemplo, chegarei a Santos daqui a 1 hora. Não vai crase. Um teste importante para fazer, para ver se vai crase ou não, é substituir a palavra feminina de uma frase por uma masculina. Se aparecer ao ou aos, é porque tem crase. Regência verbal e crase. Complete as lacunas com os pronomes relativos que, quem ou cujo, cuja, precedidos quando necessário da preposição adequada. O diploma, aspiro é difícil de obter. Bom, o verbo aspirar nesse sentido, nessa frase está no sentido de desejar, almejar, né? O diploma que eu desejo é difícil de obter. Então, o diploma, então nesse sentido o verbo aspirar está é verbo transitivo indireto, porque então, o verbo aspirar, estando no sentido de desejar, almejar, é indireto. Se ele é indireto, ele rege preposição a. Então, o diploma a que aspiro é difícil de obter. Porque eu aspiro ao diploma. Se eu aspiro ao diploma, eu tenho a preposição a aí. Na B, o ar saudável, aspirávamos sob as araucárias, era saudável. Aspirávamos está no sentido de respirar, no sentido de inspirar, sugar, né? Então, nesse caso, é verbo transitivo direto. Não precisa de preposição, então simplesmente a gente vai completa. O ar saudável que aspirávamos. Agora C. A tranquilidade, todos anseiam, parece uma ilusão. Quem anseia, anseia por algo. Então, a tranquilidade, porque todos anseiam, parece uma ilusão. D. O autor, representação assistir, foi muito elogiado. O verbo assistir, nesse caso, está no sentido de ver. O verbo assistir no sentido de ver é verbo transitivo indireto, precisa de preposição. Quem assiste, assiste a alguma coisa. Então, o autor a cuja representação assistir foi muito elogiado. E a fazenda, me dirigi, era produtiva. Dirigir é verbo transitivo e indireto, precisa da preposição a. Então, a fazenda a que me dirigi era produtiva. F. O livro, me esqueci, ficou sobre a mesa. O verbo esqueci, nesse caso, é verbo transitivo e indireto. Eu me esqueci do livro. Então, o livro de que me esqueci ficou sobre a mesa. G. As pessoas, me lembro, não são muitas. Lembro. Então, me lembro das pessoas. Eu me lembro das pessoas. Então, a frase fica as pessoas de quem me lembro.
H. Há fatos, tananã, nunca esquecemos. Esquecemos fatos que, certo? Então, há fatos que nunca esquecemos. Complete as lacunas escolhendo uma das respostas. Essa é mais tranquila. Ou não. Voltei banco para apanhar o talão de cheques. Nesse caso, eu voltei ao banco para apanhar o talão de cheques. B. Irei sua casa mais cedo. Irei à sua casa mais cedo. Irei na sua casa é um coloquialismo. Então, de acordo com a regência, é irei à sua casa. C. Você vai teatro? Então, nesse caso, é ao teatro. Quem vai ao teatro. Vai a algum lugar. Então, vai ao. Você vai ao teatro. Tá. D. Lembrei, caso muito curioso. Lembrei, verbo transitivo direto nesse caso. Então, lembrei, verbo transitivo direto, não rege de preposição. Então, lembrei um caso muito curioso. Agora, E. Lembrei-me. Lembra que lembrar-se, esquecer-se, ou nesse caso do exercício, lembrar-me, né? Lembrei-me, vai ser verbo transitivo direto, vai funcionar como verbo transitivo direto. Se funciona como verbo transitivo indireto, rege preposição. Então, lembrei-me de um caso muito curioso. Agora, F. Esqueci livros sobre a mesa. Esqueci os livros sobre a mesa. Agora, esqueci-me, aí, preposição, dos livros sobre a mesa. Na F, só tem o artigo, né? Esqueci os. Agora, na G, precisa da preposição, porque tem o esqueci-me. H. Informo-o, isto não é possível. Informo o quê ou informo o de quê? Informo de quê? Porque informou o. O, aí a gente já vai ter que colocar essa preposição. Agora, informo-lhe que isso não é possível. J. Previna os motoristas do fechamento dos postos. Porque aqui, a diferença da frase J para a frase K é que aqui a gente tem motoristas do fechamento e aqui a gente tem motoristas o fechamento. Então, o sentido muda, perceba. Previna os motoristas do fechamento dos postos. Tô prevenindo quem? Os motoristas. Agora, previna aos motoristas o fechamento dos postos. Já muda o sentido.